Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu tô de volta com mais um vídeo, apesar de estar um pouquinho sumida desse canal, né? Mas eu tô tentando voltar aos poucos aqui pra fazer vídeos assim, que aqui é mais conteúdo pra falar sobre mim, sobre as minhas coisas, né? Enfim. Esse é um vídeo que eu tô trazendo, um vídeo bem simples, porém completo, para falar assim de uma forma bem explicada e bem detalhada sobre a decisão que eu tomei, que foi de colocar um piercing. Na verdade, eu não coloquei um piercing só, eu coloquei dois. Eu coloquei esse aqui na boca, conforme dá para vocês verem, e eu coloquei outro piercing na orelha. Então, gente, eu vou explicar tudo para vocês, bem detalhado, por que eu decidi colocar esses dois piercings. Eu vou falar do preço, vou falar também da questão da dor, dos cuidados, como foi para colocar, se atrapalha, se tem me atrapalhado ou não para fazer algo. E eu vou terminar esse vídeo falando sobre uma questão que eu acho muito importante de ser abordado, para vocês ficarem cientes, se vocês, caso vocês decidam colocar piercing ou se vocês estão pensando em colocar. Na verdade, eu decidi fazer vídeo justamente para isso, né? Porque eu tenho certeza que quem encontrou esse vídeo tá pensando em colocar um piercing. Então eu vou falar também assim sobre o lado ruim dessa questão, que é a opinião da família, principalmente se a sua família é mais conservadora, é mais preocupada. Enfim, eu também vou falar de situações que não é aceitável você colocar piercing, como questões de emprego, porque tem certos empregos que não aceitam piercing ou tatuagens. Eu vou falar também de questões religiosas, que é outra parte bem complicada também. Porque eu acho muito importante, né, falar sobre o lado ruim de colocar piercing, porque não é só você colocar o piercing, pronto, tá tudo certo, vai ser tudo às mil maravilhas, porque não vai. Então, gente, esse vai ser um vídeo assim bem detalhado, mas para vocês ficarem cientes mesmo, vocês estarem preparados caso vocês realmente decidam, né, colocar, fazer um furo em algum lugar do seu corpo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou deixar seu like, se inscreva no meu canal também se o conteúdo te interessar, tá bom? Então, gente, vamos ao vídeo. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar sobre os dois piercings que eu coloquei. Eu coloquei ontem mesmo, que foi no sábado, tá? Eu fiz em um estúdio de tatuagem, porque é bem mais seguro e mais recomendável mesmo que você procure um profissional para fazer essas coisas, tanto piercing como tatuagem. O piercing, esse daqui é um vertical labial, que é um piercing vertical, né, no lábio inferior, tá? E o outro piercing eu coloquei na orelha, coloquei nessa parte aqui, eu espero que esteja dando para vocês verem, que foi nessa parte aqui da orelha, que é o date que fala, né? Então eu fiz o vertical labial e o date, eu fiz tudo ontem mesmo. Não é a primeira vez que eu faço um piercing, que eu faço um furo, né, para colocar piercing. Eu tenho 3 piercings, na verdade, que assim, na verdade é tudo na orelha, tá? Eu tenho esse furo aqui no tragos que eu fiz faz bastante tempo, em 2017. Eu também tenho esse furo aqui na orelha, que é furo de piercing também aqui na cartilagem. Eu tenho também furo nessa orelha também, que é de piercing transversal. Então, no caso aqui, são 2 furos, porque é piercing transversal. Faz bastante tempo já que eu coloquei esses piercings na orelha. E assim, como não é a primeira vez que eu coloco piercing, então quando eu decidi colocar esses dois, eu já estava mais preparada e mais ciente da questão da dor, dos cuidados, de outras coisas, enfim, tudo mais. Agora vem uma questão importante: por que eu decidi colocar esses dois piercings? Bom, na verdade, eu acho o piercing uma coisa muito bonita, muito estilosa. Eu adoro o piercing na orelha, por exemplo, eu acho muito bacana, muito bonito. No caso aqui, esse piercing no lábio, eu já estava pensando em colocar há bastante tempo.
Só que eu tive um certo receio em colocar, principalmente no começo, quando a ideia surgiu. Porque, como eu já falei no início do vídeo, não é só você colocar piercing e que vai ser tudo às mil maravilhas, porque não vai. Tem também o lado ruim de você colocar piercing, que eu vou abordar com mais detalhes no final desse vídeo. No final desse vídeo, tá? Então, assim, vou falar desse aqui primeiro, então. Esse piercing aqui na boca eu acho muito bonito, eu acho muito estiloso. E como eu tenho, assim, esse lábio aqui, esse lábio de baixo mais grosso, eu achava que ficaria perfeito, né? Colocar um piercing pra enfeitar, ia ficar muito bacana, ainda mais com batom. Eu decidi colocar batom assim pra vocês verem, né? O charme que dá, o estilo, enfim. E assim, como eu já disse, eu já tava pensando em colocar esse piercing há bastante tempo. Só que eu tinha receio, né? Eu não coloquei antes porque, assim, um dos motivos, né? Na verdade, um dos motivos e um principal motivo também, tá? Assim, o principal motivo porque eu tive receio de colocar esse piercing antes é que eu tava usando o aparelho nos dentes, aparelho odontológico. E assim, eu tinha que fazer manutenção a cada 15 dias. Então, eu tinha receio de colocar esse piercing e na hora do dentista fazer a manutenção do aparelho, eu tinha medo que o piercing fosse atrapalhar o trabalho deles de fazer a manutenção. Eu tinha medo que ele chamasse a minha atenção também, porque imagina, você tem que ir pro dentista fazer a manutenção do aparelho, aí você coloca um piercing na boca e o dentista chama a atenção por causa disso. Ia ser uma situação bem desagradável para mim, né? Ainda mais que eu sou uma pessoa muito sensível, sério, gente, eu sou uma pessoa muito sensível, então ia ser muito desagradável, muito desconfortável para mim que o dentista chamasse a minha atenção por causa de um piercing, né? Então eu decidi esperar mais um pouco, pensar direitinho, pensar com calma, e eu acabei decidindo colocar depois que eu tirei o aparelho odontológico, entendeu? Agora eu vou falar do preço. O preço para colocar um piercing nos estúdios custa em média R$20. Eu acredito que na maioria dos estúdios eles cobram isso, né? R$20 cada piercing. E como eu fiz 2 piercings, eu paguei R$42, R$21, né, em cada piercing. E assim, eu acredito que o mais barato deve custar R$15, dependendo do lugar também, tá? E assim, também tem lugares que cobram acima de R$20, entendeu? Dependendo do estúdio que você for fazer, pode ser que você pague 30, 40, 50, entendeu? Isso varia, depende do estúdio que você for fazer, tá? Mas em média, eu acredito que a maioria eles cobram R$20. Por que eu acho que a maioria cobra R$20? Porque o primeiro piercing que eu fiz, que foi nessa cartilagem aqui da orelha, eu paguei 20. Aqui no Tragos eu paguei R$20 também. Esse transversal que eu fiz, eu já paguei 15, entendeu? Agora os 2 últimos eu paguei R$21 mesmo, tá? Agora eu vou falar da questão da dor. Doeu na hora de colocar? Olha, gente, eu não vou mentir pra vocês. Doeu sim, tá? Na hora dói, não é aquela coisa assim de dizer, ai, nossa, que tortura. Eu não digo pra vocês que é uma tortura na hora de colocar piercing, até porque o profissional que faz, ele costuma ser bem rápido na hora de colocar, entendeu? Então, nesses 2 últimos que eu coloquei não foi diferente, o cara que furou foi bem rápido mesmo. Então, assim, eu não digo que é uma tortura na hora de colocar. Na verdade, assim, colocar um piercing, fazer um furo, é que nem você tomar injeção, entendeu? Sabe quando você toma injeção? Aí, dependendo da pessoa que for furar, você pode sentir mais dor ou menos dor, entendeu? Aqui na boca doeu um pouco, tá? Assim, não foi aquela coisa assim de dizer, nossa, como doeu. Foi aquela fisgada que você sente, entendeu? Porque assim, é uma agulhada que você leva, né? Agora já aqui na orelha, no dente, doeu um pouco mais porque é uma cartilagem da orelha. Então assim, quando o cara furou essa parte aqui, doeu muito, tá? Eu não vou mentir pra vocês. E mesmo depois que ele terminou o processo, ainda senti aquele incômodo na orelha.
Mas assim, foi coisa assim, tipo, uma dor que levou uma hora para passar, entendeu? Porque com o tempo você vai se acostumando, o seu organismo vai se acostumando também e a dor passa, tá? Agora vem a outra parte importante também do assunto piercing, que é a questão dos cuidados. Bom, como eu disse anteriormente, não é a primeira vez que eu coloco um piercing, então quando eu decidi colocar esses dois, eu já estava ciente já da questão dos cuidados. Inclusive, já aconteceu comigo de eu ter colocado um piercing, um furo inflamar. Na verdade, isso aconteceu na primeira vez que eu coloquei. O primeiro piercing que eu fiz foi esse aqui, da orelha, da cartilagem. E como foi a primeira vez que eu fiz, como foi o meu primeiro piercing, na hora que eu coloquei, naquele momento, né, que eu coloquei, que foi em 2017, já faz bastante tempo, eu não estava muito ciente da questão dos cuidados, entendeu? Então acabou acontecendo do furo ter inflamado. Isso aconteceu, acho que nas primeiras semanas, entendeu? Aí eu fiquei assim, preocupada, fiquei desesperada. Eu decidi ligar pro estúdio que eu fiz. Aí a moça recomendou para mim que eu cuidasse com álcool 70 e com sabão de coco. Sabão de coco todo mundo tem em casa, então é fácil você tratar de uma infecção com ele, né? E outra dica legal também para você cuidar de um furo é você passar soro fisiológico, você lavar mesmo com soro fisiológico e você lavar com sabonete líquido antibacteriano, entendeu? Inclusive, quando eu fiz o terceiro piercing transversal na orelha, a moça que furou recomendou, entendeu? Que eu comprasse soro fisiológico e sabonete líquido antibacteriano. Mas, basicamente, desses dois piercings, eu tô cuidando com álcool 70 e tô passando uma pomada. A pomada que eu tô usando é uma pomada que eu já tenho em casa, que é uma pomada para tratar de infecção vaginal, infecção íntima mesmo, sabe, candidíase, essas coisas. E assim, como infecção você pega por bactéria, então assim, essa pomada ela é indicada para tratar de infecção, e já que ela é indicada para tratar de infecção, ela também, eu acredito que seja também recomendável para você tratar de um furo, de um piercing, entendeu? Então, para cuidar do furo, eu faço o seguinte, eu pego esse cotonete aqui, esse cotonete que eu tenho em casa, aí eu molho ele com álcool 70, sabonete. O álcool 70 eu já tenho em casa, porque como a gente está na época ainda de pandemia, do coronavírus, então assim, a minha família já tem assim, já tá tendo esse costume de comprar álcool 70 para fazer higienização das mãos, para você evitar de colocar na boca, no nariz, para evitar, né, o contágio dos vírus, da gripe, do corona, enfim. Então, aí como eu já tenho álcool 70 em casa, então eu nem preciso ir comprar em algum lugar, entendeu? Então eu pego esse cotonete, eu molho com álcool e já vou passando nos locais dos furos, entendeu? Com a pomada eu faço a mesma coisa, a pomada eu coloco por último, entende? E também é muito importante que você tenha certos cuidados com a sua alimentação quando você faz um furo, entendeu? Ainda mais quando for um furo recente. Inclusive, ontem, quando eu coloquei o piercing, me deram até esse papelzinho, que é o papelzinho do estúdio mesmo. E no verso dessa folhinha tem as dicas de cuidados com a alimentação. Eu vou até tirar essa câmera aqui do tripé para filmar isso daqui. Eu vou ler para vocês essa parte, tá? Para vocês ficarem cientes de como vocês devem se alimentar, tá? Aqui, gente, essa daqui é a folhinha que me deram do estúdio que eu fiz. É um estúdio de piercing tatuagem mesmo, como dá para perceber. E no verso da folhinha tem as dicas de cuidados que você deve ter. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui os cuidados. Não comer carne de porco, camarão, linguiça, amendoim ou chocolate por 8 dias. E outra dica também, não ir à praia, piscina ou sauna por 15 dias. Não mexer ou remover a casca. E também não coçar. E outra dica é que você passe uma pomada em pequena quantidade por 7 dias. Isso é o que eu já estou fazendo. Inclusive, eu até mostrei para vocês, falei sobre a pomada que eu estou usando, né, para cuidar dos furos. E por falar também da questão dos cuidados e do risco do furo inflamar,
Gente, pelo amor de Deus, tá? Se vocês decidirem colocar um piercing, não faça sozinho. Pelo amor de Deus, não faça um furo sozinho ou não peça para um amigo fazer, porque além de ser muito perigoso, também corre o risco de você não saber furar direito, sabe? Ou do piercing não ficar legal. Então, gente, por questão de segurança, principalmente por questão de segurança, procure um profissional qualificado que faça, de preferência que seja no estúdio, entendeu? Não inventa de colocar piercing em feira, ao ar livre, porque eu já vi gente trabalhando com piercing. Aliás, eu vejo ainda gente que trabalha com piercing em feira livre. Eu não acho que seja seguro. Eu acho que o recomendável mesmo, o certo, é você procurar um profissional qualificado que tenha um estúdio de tatuagem e piercing para que você faça com segurança. Entendeu? Porque assim, se mesmo assim já é perigoso, imagine se você fizer sozinho. Com certeza vai dar merda. Agora eu vou falar também de outra questão que eu acredito que com certeza quem está assistindo deve estar se perguntando, né? Se um piercing na boca atrapalha a fazer algo assim, tipo comer, beijar na boca, escovar os dentes. Olha, gente, pelo fato do furo estar muito recente ainda, eu quando vou comer alguma coisa, eu ainda sinto aquele incômodo, aquela fisgada, porque é um furo que ainda está em processo de cicatrização. Então é natural que você sinta algum desconforto ou uma dorzinha, mas não que atrapalhe. Até agora o piercing não me atrapalhou em nada, não tem me atrapalhado a comer ou beber água, escovar os dentes. E uma coisa que é interessante também de frisar é que eu acredito que por eu ter esse lábio aqui bem grosso, o piercing ele não atravessa a pele pro lado de dentro, entendeu? Tá vendo aqui? Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Tá vendo essa pelinha aqui? O piercing ele não atravessa a pele pro lado de dentro, entendeu? Então assim, o piercing ele tá bem... sabe, tá bem assim na pele mesmo, sabe? Ele não chega a atravessar. Então eu acho que eu posso até ficar despreocupada em relação a isso, porque não vai me prejudicar, sabe? Eu não vou ter um problema assim dentário. Eu acho que não, pelo menos eu acredito que não, entendeu? Agora, gente, para terminar esse vídeo, já que eu falei tudo assim que eu tinha que falar sobre questões importantes assim de cuidados, da questão da inflamação, do preço, como foi, eu vou fechar o vídeo aqui falando de uma questão que eu acho muito importante de ser abordada, que é o lado ruim da decisão de você colocar piercing, porque como eu já falei várias vezes nesse vídeo, não é só você colocar um piercing e pronto, entendeu? Colocar o piercing é uma coisa que envolve responsabilidade, não só pelo fato de você ter que cuidar do furo, como também você estar preparado para certas situações que podem ser bem desagradáveis. Porque, como eu falei antes, eu demorei um pouco para decidir a colocar piercing aqui na boca, principalmente aqui na boca, porque assim, esse piercing aqui é o piercing que fica bem exposto, né? Então qualquer um pode ver. Então assim, se você decidir colocar um piercing no lugar aqui que é bem exposto, você vai ter que estar preparado para a opinião da família, que pode não gostar muito, entendeu? Ou de pessoas que podem ficar te atormentando, te incomodando com preocupações sobre coisas que realmente podem acontecer, que é o risco do furo inflamar, entendeu? Também corre o risco também de se você trabalha um emprego que não aceita piercing ou tatuagem, corre o risco também de você até mesmo acabar perdendo o emprego, entendeu? Questões religiosas também, isso eu vou deixar para falar depois, porque é outra coisa bem complicada também, mas eu vou falar primeiro do meu caso, tá? Então assim, como eu já falei antes, não é a primeira vez que eu coloco um piercing. Quando eu decidi colocar um piercing pela primeira vez na vida, que foi esse piercing aqui na cartilagem da orelha, foi até tranquilo, porque não é um piercing que fica muito exposto, entendeu? É um piercing que eu podia muito bem esconder com cabelo. Então assim, quando eu decidi me aventurar a colocar um piercing pela primeira vez,
Eu fiz por conta própria mesmo, eu nem fui pedir a opinião da minha mãe, não comuniquei a ninguém, não falei com nenhum amigo meu sobre isso. Eu simplesmente fui pro estúdio e decidi fazer um furo aqui na orelha. Aí, como não é o piercing que fica muito exposto, eu fiquei escondendo o piercing aqui com cabelo mesmo. Eu escondi até da minha própria mãe pra não ter que aguentar ela ficar me atormentando, entendeu? Aliás, eu tive até um receio dela ver e não gostar daquilo, por questões religiosas também, tá? Aí depois, com o passar do tempo, eu fui tomando coragem, eu coloquei outros piercings na orelha, eu coloquei esse no tragus, que foi meses depois de ter feito esse aqui da cartilagem. O do tragus é o piercing que fica um pouquinho mais exposto, entendeu? Aí já aconteceu de uma vez a minha mãe ter visto, ela até que não reclamou muito não, entendeu? Foi até tranquilo quando ela viu, pelo menos naquele momento. Só que a minha irmã, ela é evangélica. Ela, assim, ela é o tipo de... Ela é assim, evangélicas assim, do tipo que não usa nem maquiagem, não usa certos tipos de roupa por causa da religião. Ela também não usa acessórios como um brinco, colar, pulseira, que são coisas bem comuns também. Eu também até já vi a minha irmã criticando outras pessoas que fizeram piercing, tatuagem. Eu sei que ela é contra tatuagem. Então assim, a minha irmã, quando viu o piercing aqui dos tragos, ela me olhou assim, com olhar de reprovação, ela, sabe, ela, tipo, entende? Ela não gostou muito, ela até perguntou se a nossa mãe não reclamou na hora que viu. E, gente, não repara no cachorro do vizinho que tá latindo sem parar, porque são ossos do ofício. Aqui, assim, aqui mesmo, não dá pra controlar barulhos de fora, tá, gente? Então, ignora o latido do cachorro do vizinho. Então, assim, eu quando decidi colocar esses dois últimos piercings, que são bem recentes ainda, eu já estava assim um pouco mais acostumada, mais preparada para lidar com certos tipos assim de situações que são opiniões negativas da família. Então assim, continuando a falar aqui do meu caso, né? Eu fiz o furo desses dois piercings ontem mesmo. E assim, como o piercing da boca ele fica muito exposto, qualquer um pode ver, como eu já falei. Daí a minha mãe acabou vendo, hoje mesmo, um pouquinho antes da gente almoçar, ela acabou vendo, né? E assim, a reação da minha mãe, quando viu esse piercing aqui da minha boca, não foi assim, eu não digo que foi a melhor reação do mundo. Na verdade, ela ficou bem preocupada, entendeu? Ela falou, olha, cuidado pra não inflamar isso daí, hein? Meu Deus do céu, que perigo. Ela ficou bem preocupada mesmo. Na verdade, ela ficou meio assim, sabe, quando viu esse piercing meu da boca. Mas assim, não foi aquela coisa assim, tipo, não aconteceu briga, não aconteceu discussão dentro de casa por causa disso até agora, ainda bem por isso, né? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante de falar para você que pretende colocar um piercing, dependendo do lugar onde você for colocar também, se você é de uma família que não é cabeça aberta, assim, que não tem a cabeça aberta para piercing ou tatuagem, a primeira coisa que é importante de ser dita, pensa bem antes de colocar, mas pensa bem mesmo, tá? Espera um certo tempo, porque se você decidir colocar tanto piercing ou tatuagem, você vai ter que estar preparado assim para situações negativas, principalmente, né, a reação da sua família. Se a sua família é mais rigorosa nesse sentido, você vai ter que estar preparado para a reação negativa caso eles vejam um piercing no seu corpo, entendeu? Eles podem, no mínimo, ficar preocupados. Então, assim, a primeira coisa que eu aconselho, se você é menor de idade e seus pais não têm, assim, muito a cabeça aberta sobre piercing ou tatuagem, não faça piercing agora, espera você ficar assim, espera você ficar mais velho, entendeu? Para quando você atingir a maioridade, assim, questão de idade, entendeu? Ou até mesmo quando você estiver trabalhando, ganhando seu dinheiro, aí fica até melhor assim para você, entendeu? Porque o que você decidir fazer com seu corpo, ou com seu dinheiro, com a forma que você for gastar seu dinheiro, que no caso vai ser fazendo piercing ou tatuagem, aí é decisão sua,
tá? Eu, inclusive, quando eu decidi colocar o primeiro piercing, eu até já falei antes, eu coloquei o primeiro piercing aqui na orelha, porque é um piercing mais discreto, não fica muito exposto, sabe? É um lugar que eu posso esconder facilmente com o cabelo. Então, assim, quando eu coloquei pela primeira vez um piercing, eu escondi mesmo com o cabelo para não ter que ficar aguentando a opinião negativa da minha família. Então, assim, é uma questão que você tem que estar preparado, entendeu? Aí, se você com o tempo estiver mais acostumado e mais preparado para tomar essa decisão, aí sim, você pode ter a ousadia, entendeu? Ter a audácia de colocar piercing em um lugar mais exposto no seu rosto, enfim. E outra situação também que é importante de ser comentado aqui nesse vídeo. Se você trabalha em um emprego que não aceita piercing e nem tatuagem, eu não aconselho que você faça, entendeu? Porque por mais que a gente esteja no século XXI e que o mundo está um pouco mais liberal, tem certas situações que não dá para você bater de frente, entendeu? Então, assim, se você trabalha num emprego que não aceita piercing, tatuagem, mas você precisa ficar nesse emprego para ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, então, assim, não é aconselhável que você coloque um piercing, a não ser que você saia desse emprego e acabe conseguindo trabalhar em outro lugar que, assim, que é mais aberto sobre essa questão, entendeu? O que permite que você coloque piercing ou tatuagem, aí é decisão sua, tá? E outra situação também, que não é aceitável você colocar um piercing, que eu acho também muito importante de comentar no vídeo, até decidi comentar isso por último, que é sobre questões religiosas. Se você é de uma religião, se você segue uma religião ou uma doutrina que não aceita piercing ou tatuagem, a primeira coisa que eu aconselho, independente se você é menor ou se você já é maior de idade, tá? A primeira coisa importante, né, que eu acho que tenho que falar aqui, primeira coisa, pense bem, tá? Pensa direitinho antes de você tomar essa decisão. Espera passar um certo tempo para você ter certeza se é isso mesmo que você quer fazer, tanto piercing quanto tatuagem. Pensa bem, pensa com calma, tá? Porque religião é realmente uma coisa complicada. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu mesma, eu já fui evangélica, já passei muitos anos da minha vida frequentando igreja evangélica, que não era tão aberta assim, questões desse tipo, entendeu? Coisas assim de vaidade, de você colocar um acessório, piercing, tatuagem. Realmente, essa não é uma religião aberta para essas questões. Eu, quando estive frequentando uma igreja evangélica, só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a me envolver em brigas por causa de roupa, gente. Só para vocês terem uma ideia. Por causa de roupa, eu cheguei a brigar com uma mulher da igreja, eu briguei com ela e tudo, entendeu? Porque ela queria me mostrar que não era aceitável que eu estivesse na igreja de calça comprida. Olha só, né, gente? Então, assim, se uma religião evangélica não é aberta com certos tipos de roupa, imagine piercing ou tatuagem, que eles claramente pregam contra, entendeu? Então, assim, se você pertence a uma religião, segue a uma doutrina, se os membros da sua igreja não aceitam, pensa bem, entendeu? Acima de tudo, a decisão é sua. Se você realmente quer fazer isso, é você, entendeu? Cabe a você decidir o que você faz com seu corpo. Mas pense bem, porque até porque se você decidir colocar, você vai ter que estar preparado para receber opiniões negativas de um pastor, ou de um membro da sua igreja, ou até mesmo da sua família, como é o meu caso. No meu caso, eu só decidi colocar o primeiro piercing quando eu já estava afastada da igreja evangélica, quando eu já tinha saído, entendeu? Aí eu me senti um pouco mais segura para tomar essa decisão. Mas se eu tivesse feito isso estando ainda frequentando uma igreja evangélica, ficaria bem complicado para mim. Eu ia receber muitas críticas, muitas opiniões negativas. E eu sou uma pessoa muito sensível, entendeu? Eu me sinto muito mal quando eu recebo uma opinião negativa, quando alguém vem me chamar a atenção. E eu sei que é muito chato quando você faz algo com o seu corpo, quando você toma uma decisão com o seu próprio corpo e uma pessoa de fora ou uma pessoa da família ou da sua igreja vai te criticar.
Eu entendo perfeitamente isso. A minha irmã, inclusive, ela é evangélica. E ela é daquelas evangélicas bem rigorosas mesmo, entendeu? Ela não usa certos tipos de roupa, não usa roupa decotada, não usa maquiagem, não usa acessório, nem mesmo acessório comum, como um brinco, um colar, anel. Ela não usa nada, gente. Ela é daqueles tipos de evangélica que vive, sabe, padrão mesmo, entendeu? Usa saia longa, blusa de manga, que não expõe muito o seu corpo. E assim, a minha irmã, inclusive até aconteceu comigo, dela, eu acho que eu até já comentei nesse vídeo, né? Ela viu um piercing meu aqui do Tragos, ela ficou assim, tipo, me olhando torto, entendeu? Ela ficou assim, se expressando, tipo, sabe, como quem diz, poxa, que coisa feia, né? Sabe? Tipo isso, entendeu? Então, assim, eu realmente sei que é uma coisa muito chata isso, você ficar recebendo críticas, ficar recebendo opiniões dos outros, sabe? Até mesmo pode acontecer de um amigo seu, uma pessoa de fora que não tem nada a ver com a sua vida, de repente ele não tem, assim, a cabeça muito aberta para essas questões de piercing, uma tatuagem, daí ele vê um piercing no seu corpo que está exposto, sabe? Ele pode fazer um comentário, assim, que não seja muito agradável, que pode até mesmo te criticar. Então eu sei como isso é muito chato. Eu, no meu caso, graças a Deus, até agora nunca aconteceu de eu ter causado problemas sérios, discussões, brigas dentro de casa por causa de um piercing. A minha irmã, que é evangélica, ela no mínimo ficou me olhando torto, mas foi só isso, entendeu? Eu não cheguei a brigar com ela por causa disso. Eu também não briguei com a minha mãe por causa disso. Nem ela veio brigar comigo por causa disso. Ela só ficou preocupada mesmo, porque tem essa questão da inflamação que realmente pode acontecer mesmo, corre esse risco, porque de qualquer forma, colocar um piercing ou fazer uma tatuagem é uma decisão que exige muita responsabilidade, entendeu? Porque você vai ter que cuidar dele, você vai ter que estar preparado para situações ruins, situações negativas, como eu falei, né, o risco de você receber uma opinião negativa, que é coisa que acontece muito, o risco de você perder o emprego, ou de você ser criticado na sua igreja, se você segue uma religião, principalmente se você é evangélico ou é evangélica, entendeu? Então, assim, se você tá pensando, se você tá só com uma ideia mesmo de você colocar um piercing, uma tatuagem, mas se por algum motivo você tá com medo, entendeu? Se você tá com medo, assim, seja qual for a situação, se é situação de emprego, se é questões familiares ou se é questões religiosas, se você, por uma dessas razões, está com medo de fazer, não faça. Deixa passar um tempo, pensa bem, pensa com calma, só faça quando você tiver certeza que é isso que você quer fazer, entendeu? Até mesmo para evitar de você, sabe, já aconteceu uma situação desagradável, você não está preparado para isso, então espera passar um tempo, tá? Até chegar o momento, quando você estiver mais preparado para lidar com as situações negativas de colocar um pincel, fazer tatuagem, aí sim, faça, mas de qualquer forma a decisão é sua. Quem decide o que faz ou não com seu corpo é você, tá? Então, gente, eu acho que eu já falei aqui tudo que eu tinha pra falar. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas assim, eu achei importante mesmo falar tudo que é necessário envolvendo essas questões, principalmente as questões negativas, para vocês estarem cientes mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre piercing, como cuidar, se atrapalha ou não, deixa nos comentários que eu vou estar esclarecendo para vocês, tá? Eu prometo responder todos os comentários que eu receber desse vídeo. Então, gente, é isso. Obrigada por terem me assistido. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixa seu like. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!